Show de bola. Pastor, primeiramente, boa noite. Boa noite, meu irmão. Agradecer, né, pela presença do senhor aqui, pela disponibilidade de tempo do senhor. Tempo, nas outras reuniões eu venho falando, tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, né? E a gente nem sabe o quanto a gente tem. E o senhor está aqui disponibilizando o tempo do senhor para estar com a gente, edificando as nossas vidas, né? Um tema que é bem pertinente nos dias de hoje, né? Trabalho em equipe, resolução de conflitos, porque nós somos um corpo, né, de Cristo, um corpo assim bem desajustado, e muitas vezes é necessário ter uma palavra de sabedoria e para fazermos parte sempre da resolução, né, do conflito e nunca fazer parte do conflito, né, tentar nunca fazer parte do conflito, mas sempre da resolução. Então, agradecer o senhor por estar trazendo essa palavra, por estar aqui conosco. O senhor que já acompanha aí já há um tempo, né? Várias pregações do senhor, sempre bênção, sempre edificando as nossas vidas. E então, essa é uma palavra de agradecimento. E em nome de toda a Jubac, né? Conforme também eu venho dizendo, até mandei para o senhor no WhatsApp, né? O objetivo aqui é a gente edificar realmente, né? Essas pessoas, eu também, todos nós, para chegar mais preparado ao campo. Talvez uma situação que seria simples de resolver, mas uma palavra mal falada, ela pode atrapalhar. E o objetivo aqui é crescer cada um de nós para a gente chegar no campo mais preparado, chegar no campo melhor para resolver qualquer conflito que aparecer, qualquer coisa, principalmente os líderes de famílias, né? Mas não somente isso, que cada um de nós seja, né? Um resolutor de conflitos, trabalhando em equipe. Então, agradecer o senhor e já que você quer compartilhar alguma coisa, quer falar alguma palavra, Só agradecer mesmo aí a presença do pastor e agradecer o pessoal aí que está se envolvendo, participando das aulas, que vocês possam continuar se preparando aí para o Rally Missionário, que já está chegando, hein? Está bem pertinho. pastor, eu vou pedir a Jaque para fazer uma oração e já passo a palavra para o senhor para a gente dar início. Top. Sim, oremos. Pai, muito obrigada por esse momento, obrigada, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, de podermos testemunhar da graça do Senhor, da bondade do Senhor. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando essa capacitação, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos aprender um pouco mais sobre a sua vontade para as nossas vidas, Pai. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos e atentos àquilo que o Senhor deseja falar conosco. Que o Senhor esteja usando a vida do pastor Tiago, abençoando e conduzindo em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, antes de mais nada, quero dizer que é uma alegria muito grande poder servi-los mais uma vez. A Jubac está no meu coração e é sempre um privilégio muito grande poder investir na vida das nossas novas gerações, essa turma que tem chegado aí e tem feito a diferença, né, no nosso estado. Eu tenho percorrido alguns estados, estava em Brasília semana passada, e como eu fiquei feliz de ouvir a liderança, né, tinha líderes de todo o país falando da nossa Jubac, falando da nossa juventude, né, como tem marcado presença, como tem sido presente na convenção, nos trabalhos da denominação, e como pastor e líder, eu louvo a Deus pela vida de vocês e creio que Deus tem muito mais para fazer ainda. Amém? E poder contribuir com um pouquinho do que sei para vocês é uma alegria e é um privilégio enorme, enorme mesmo. Quando recebi esse convite, meu coração ferveu de alegria, porque é algo que eu acredito, né? Investir nas nossas novas gerações, capacitar os nossos líderes, e é muito bom estar junto com vocês. E o tema que foi proposto para mim é um tema muito especial, porque a gente usa ele todo dia praticamente na nossa lida com liderança, né? Quando nós trabalhamos em equipe, nós sempre vamos enfrentar alguns desafios. E aí, antes de começar, eu queria propor para vocês aqui que se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, né? Levanta a mãozinha aí, faz o sinal que a gente vai parar para responder e dar atenção para vocês conforme for solicitado, tá bom? Então não fique acanhado, pergunte, participe, interaja, quiser contribuir, contribua com a gente, que vai ser muito bom essa troca de experiência, tá? A verdade é essa, nós estamos aqui para trocar experiências uns com os outros, tá bom? Pastor, só um minutinho. Se alguém tiver alguma pergunta e tiver sem microfone, pode mandar no chat aí, galera, que eu estou acompanhando o chat aqui também, e aí a gente faz a leitura aqui, beleza? Top demais. Aí, Gabriel, me ajuda também, que às vezes eu empolgo aqui falando e não vejo.
E aí, me ajuda Pode aí. falar à vontade, é isso aí que a gente quer mesmo. Então, tá bom. Vamos lá. Pessoal, eu vou focar na questão da gestão de conflitos interpessoais, tá bom? Acredito que todos nós sabemos a importância do trabalho em equipe, vai maximizar a nossa força, a sinergia produzida através dos nossos esforços vão aumentar os nossos resultados, a beleza do trabalho em equipe se dá não pela uniformidade, mas pela diversidade, nós nos complementamos, e nessa relação de interdependência é que nós fazemos a obra de Deus, porque dos dons que eu fui suprido, outros não foram, e os dons que outros foram supridos, eu não fui. Então, nós nos complementamos e nos ajudamos, e é por isso que a gente não pode construir uma mentalidade de trabalhar isolado no reino de Deus. O reino de Deus se faz em equipe. Jesus, quando enviou os apóstolos, enviou de 2 em 2, não numa missão solitária, numa carreira solo, porque é importante estarmos juntos. Agora, é inevitável que quando nós trabalhamos juntos, não surgem alguns conflitos, né? Trabalhar em equipe é uma das maiores alegrias na vida da liderança, mas também é um dos maiores momentos de tensão que nós enfrentamos. Porque quando nós juntamos pessoas diferentes, com valores diferentes, com perspectivas diferentes, com jeito de pensar diferente, com hábitos completamente diferentes, nós vamos viver alguns momentos de tensão e os conflitos eles vão ser inevitáveis, né? Todo relacionamento ele está sujeito à sua carga de tensão e de conflito. Eu gosto muito de uma frase de um escritor americano, Tom Holliday. Ele escreve um livro que no Brasil foi impresso como Princípios de Relacionamento de Jesus. E ele diz uma frase que me marcou, ficou aqui gravada no coração. Ele diz que relacionamentos são maravilhosos, relacionamentos são penosos. E todos nós vivemos bem no meio do drama que se desenrola entre essas duas verdades. E quando a gente para pensar nisso, é um fato, não é? Que nós nos maravilhamos com os nossos relacionamentos, mas nós também enfrentamos pesares com os mesmos relacionamentos. E não é diferente no trabalho em equipe. No trabalho em equipe, nós vamos ter momentos que a gente fica maravilhado, mas a gente vai ter momentos que fica estressado. E está tudo bem por isso, né? Porque onde há pessoas, há diferenças, onde há pessoas, há expectativas diferentes, há perspectivas diferentes, há choques de personalidade, e os conflitos eles vão acontecer. A grande questão é como nós vamos tratar esses conflitos. O X da questão não é se conflitos vão acontecer ou não, porque vão, né? Alguns em menor proporção, outros em maior proporção, mas eles já são esperados. A questão é a nossa resposta, como que nós vamos conduzir o conflito. Porque um conflito mal administrado, ele pode gerar um desastre. Um conflito bem administrado, ele pode resultar, inclusive, numa equipe mais forte, mais unida após esse conflito. E aí, para a gente se guiar, para a gente ter um norte e trazer uma perspectiva bíblica para a gestão dos conflitos interpessoais que a gente enfrenta no trabalho em equipe, eu queria me basear num texto. Se você, em casa, quiser abrir a sua Bíblia no aplicativo, sua Bíblia física, em Gênesis 45, e eu gostaria de aprender aqui, junto com vocês, alguns princípios que José, lá no Egito, ele nos ensina para gerir alguns conflitos interpessoais que vão acontecer ao longo da caminhada. Eu queria que você pensasse em José e os seus irmãos como uma grande equipe agora, talvez uma família, não é? Dessas aí que vão trabalhar no rally missionário. Pense aí nessa perspectiva, já trazendo esse tom familiar para a realidade que vocês viverão também aí nesse tempo tão precioso, que será uma bênção em nome de Jesus. Mas vamos lá. Pensando em José como uma grande equipe, a gente percebe que essa equipe estava enfrentando problemas. Eu não vou entrar nos detalhes do drama que José vive, vocês são doutos nesse assunto, né? Acredito que todos conhecem muito bem essa história e tudo aquilo que ele enfrenta junto com os seus irmãos. Mas Gênesis 45 mostra para nós agora não o caminho do conflito, mas o caminho da resolução. Quando as questões interpessoais, né, que os afastaram, que fizeram com que eles tratassem José da forma como trataram, fossem resolvidas, fossem sanadas. E com base nesse texto,
eu quero trazer aqui alguns princípios para a gente resolver os conflitos interpessoais que podem surgir ao longo da nossa caminhada e da nossa jornada em equipe. O primeiro deles é que José tratou dos problemas. Esse é um ponto muito importante. Se você quiser, até anota isso, porque isso faz parte da nossa caminhada cristã. O versículo de número 1, no capítulo 45, José disse para os egípcios que estavam com ele e o serviam, para que todos saíssem da sua presença, e ninguém ficou com ele a não ser aos seus irmãos, quando ele se deu a conhecer a eles. Isso aqui é muito importante, porque a gente percebe que depois de ter sido vendido para o Egito e sofrer todo aquele drama que José sofreu, ele agora está diante dos irmãos muitos anos depois. E aí, quando José encontra os irmãos nem o reconhecem. E por um tempo, José fica em silêncio, observando, interrogando, interagindo com os irmãos, mas chega um momento que José não consegue mais se conter. Então, ele se revela aos irmãos. Ou seja, aquilo que estava no coração dele, aquele problema que estava ainda aberto, aquela demanda que não havia sido fechada, ela começou agora a ganhar contornos de resolução. E isso se dá de que maneira? José tomando a iniciativa, tomando a proatividade de tratar dos problemas. Ele não ignora o problema. Ele não finge que não conhece os irmãos e deixa aquilo por menos e libera os irmãos, colocando aquele problema debaixo do tapete. Muito pelo contrário. Ele lidou abertamente com aquele problema. E essa é a primeira lição que a gente precisa aprender com relação aos conflitos. Nós precisamos resolver os conflitos. Os conflitos, eles prosperam no silêncio. Se a gente tentar colocar os problemas debaixo do tapete, se a gente tentar ignorar, achando que os problemas vão desaparecer, a chance deles aumentarem é muito maior. Há um ditado, uma fala que eu gosto muito dela, que diz que problemas que nós não resolvemos, nós carregamos conosco. E o problema é que, às vezes, ele vai ficando tão pesado que chega uma hora que a gente não consegue mais suportar. Além disso, a gente vai acumulando a esses problemas, outros conflitos, e chega um momento que a gente não vai dar conta de lidar com tudo isso. Então, a primeira lição que José me ensina, aqui com base nesse texto, para gerir bem os conflitos que nós enfrentamos em equipe, em família, trazendo essa linguagem do que vocês viverão no Rally, é que nós precisamos resolver os nossos problemas. Nós não podemos ser apáticos nem indiferentes àquilo que acontece no grupo. Nós temos que ter proatividade, né? Nós temos que trabalhar para a resolução desses conflitos. Não dá para ficar empurrando para depois, deixando para daqui a pouco. A gente precisa resolver. Essa é a primeira lição que José ensina. Mas José também, quando trata dos problemas, dentro desse texto, ele ainda me ensina uma segunda lição. E a segunda lição é que ele tratou do problema no fórum apropriado. Eu acho interessante que José pede para que todos os egípcios saíssem do palácio ou da sala onde eles estavam, para que José ficasse só com seus irmãos para se dar a conhecer a eles. Isso é interessante porque os egípcios não tinham nada a ver com aquele problema. Os egípcios não tinham nada a ver com a questão que José viveu com os irmãos e que os irmãos viveram com José. Eles não tinham absolutamente nada a ver com aquele conflito. Então, José trata daquele conflito no fórum apropriado. Ele evitou exposição desnecessária. Ele criou um ambiente adequado para que ele pudesse promover a reconciliação e tratar daquele problema. Essa lição é importante para nós, porque, às vezes, no calor do momento, a nossa tendência é colocar os conflitos sobre uma plataforma. Mas nós precisamos não trazer um holofote sobre os conflitos, mas trazer resolução para os conflitos. E, às vezes, a melhor resolução se dará no ambiente apropriado, no fórum apropriado. José, ele trabalha isso, ele constrói isso junto com os seus irmãos. Ou seja, ele cria um ambiente seguro, onde não haverá interferências de terceiros, de pessoas que não estão cientes do que está acontecendo, e ele resolve aquilo. Então, aprenda uma lição. Existem coisas que nós temos que tratar pessoalmente. Existem coisas que nós temos que resolver naquele fórum apropriado, com as pessoas apropriadas. Quando o problema é público, nós temos que tratá-lo na esfera pública, porque as pessoas também precisam ver um desfecho, um feedback, um fechamento daquela situação que gerou o conflito. Mas, no caso de José,
ele traz aquilo para um ambiente restrito e ele resolve aquele momento. É interessante que às vezes a gente vai enfrentar alguns conflitos, e aí como líderes em especial, nós temos que tomar muito cuidado para não chamar a atenção de pessoas na frente uns dos outros, a tentar resolver um problema no fórum desapropriado, dando plateia para as pessoas que não estão entendendo aquilo ali, que inclusive pode fazer juízo de valores que vão atrapalhar a situação ao invés de ajudar ou contribuir de alguma forma. José, ele trata tudo dentro de um ambiente seguro, né, um lugar adequado, né, onde todas as partes elas puderam ser ouvidas e o diálogo pôde acontecer de forma que a solução chegasse. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que conflitos eles nunca devem ser tratados como um espetáculo, né, mas com uma sabedoria e na hora certa. Conflito precisa ser tratado no ambiente certo, ele precisa ser tratado e ele precisa ser tratado na hora certa. José ficou por vários dias só observando os irmãos, interrogando, procurando informações, e aí no momento apropriado ele se deu a conhecer para eles. Então, no calor do momento, nem sempre é a hora adequada para a gente tratar dos conflitos. Ainda que nós não possamos ficar procrastinando e a gente tenha que resolver os conflitos, tem um tempo certo, tem um time que a gente precisa observar para que esse conflito realmente caminhe para uma resolução, caminhe por um momento em que nós vamos conseguir resolver. Então, tão importante quanto a decisão de José em tratar dos conflitos foi a paciência de José em esperar o momento certo. Durante dias ele se conteve. E às vezes, como líder, a gente fica afoito e quer tratar e quer resolver na hora, mas chega um momento que a gente precisa esperar que os ânimos se acalmem, que as pessoas estejam abertas, e aí a gente consegue introduzir o assunto para poder resolver as questões. Então, aqui, resumindo esse ponto, fica aqui uma aplicação para nós, que uma equipe madura, ela não finge que nada aconteceu, muito pelo contrário, mas tratam do conflito no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Amém? Guarda isso aí no seu coração. Primeiro princípio que a gente aprende com José aqui, conflitos precisam ser tratados com as pessoas certas, no ambiente certo e na hora certa. Quando a gente entende isso, a gente caminha bem em direção à resolução de conflitos, a gente não expõe ninguém desnecessariamente, nós não temos desgastes desnecessários e a gente evita, né, fazer do conflito um espetáculo e age com sabedoria. Isso é o que Deus espera de nós. Olhando para essa equipe de irmãos aqui, compostas por José, eu aprendo ainda uma segunda lição muito importante para a nossa gestão de conflitos interpessoais. E a segunda lição é que José demonstrou uma administração sábia das suas próprias emoções. O versículo de número 1 e 2 diz que José não conseguiu se conter diante dos seus irmãos. E aí no versículo de número 2, começa dizendo que José levantou a sua voz em choro. E no finalzinho do versículo diz que ele deu a conhecer os irmãos. Eu sou José, meu pai ainda está vivo. Eu acho interessante esse texto, porque quando a gente lê, a gente percebe toda a carga dramática e emocional que está envolvendo esse drama bíblico. José, quando a Bíblia diz que ele não consegue se conter, a gente pode perceber pelo texto que há uma carga emocional envolvida. José, ele tentou segurar, mas de repente as suas emoções explodiram, ele cai em choro e ele se revela aos irmãos, e aí eles começam a construir esse diálogo. E aí eu percebo aqui uma lição tão importante, porque quando José ele não se contém e as suas emoções são mais fortes do que ele, é como uma represa que rompe. Só que, ao contrário de produzir destruição, essa represa começa a produzir reconciliação. Porque José soube administrar sabiamente as suas emoções. Inteligência emocional é um pré-requisito necessário, fundamental, para a gente resolver conflitos interpessoais. Existem alguns conflitos que nós perdemos, mas é para nós mesmos, porque nós não gerimos com sabedoria as nossas emoções. Né? E existem diversas fórmulas e máximas, às vezes, que inclusive nós construímos ao longo da vida, que elas caem por terra diante da realidade. Não dá para a gente esconder as emoções da gente.
As nossas emoções, elas não podem ser negadas, elas precisam ser governadas. Isso é muito importante, né? Eu tenho aprendido que as nossas emoções não podem ser ignoradas de maneira nenhuma, porque foi Deus que nos criou com cada uma delas. Inclusive, recomendo o livro para vocês, Organize as Suas Emoções, da editora Fiel. Muito bom, livro excepcional. É uma breve teologia desse assunto que é pouco tratado nos dias de hoje, não é? E esse livro trabalha muito sobre isso. Cada uma das nossas emoções, elas foram dadas por Deus. Deus nos criou para ter cada uma delas. A grande questão é que nós precisamos administrá-las para a glória de Deus. E José faz isso. Ele não consegue se conter, ele chora, revelando aqui toda a carga emocional que ele está enfrentando, mas ao invés de ferir os irmãos, ao invés de acusar os irmãos, ao invés de ter uma atitude de revanche com os irmãos, ele parte em outra direção. As emoções dele foram um impulso, foram uma propulsão para que ele pudesse fazer a coisa certa. E todos nós lidamos com as nossas emoções. Existem algumas pessoas que dizem, eu não ajo pela emoção, eu ajo pela razão. Eu acredito que não existe nada tão irracional quanto esse argumento, né? Eu entendo a nossa preocupação de não agir por emocionalismos, no calor de emoções momentâneas, e isso é sábio, é muito prudente, mas todos nós agimos motivados pelas emoções que nós possuímos. Para pensar aí, todas as grandes decisões que você tomou na vida, você não tomou elas só com a razão, você teve emoção. Por exemplo, o dia que você entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo, eu tenho certeza que você estava envolvido com carga emocional. Eu não sei quantos são casados, ou se tem algum casado aqui. Eu sei que tem gente que está quase casando por aí, né, Jaque? E Gabriel. Mas quando vocês tomaram uma decisão, tinha emoção envolvida nisso aí, não é verdade? Todas as grandes decisões da vida, elas são tomadas com emoções. Porque as nossas emoções, elas trabalham para nos ajudar a tomar as decisões corretas. E eu vejo que Deus faz isso conosco. Algumas decisões que nós tomamos na vida, elas são impulsionadas pelas emoções. E Deus nos capacitou com emoções justamente para isso. O que nós precisamos? Aprender a gerir bem as nossas emoções. Sentir não é o problema. O problema é permitir que o calor da emoção dirija a sua resposta. É por isso que Paulo ele nos exorta, lá em Efésios 4, versículo 26, a irarmos, mas não pecarmos. E aí ele diz, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, ou seja, não fica alimentando isso, deixando essa ira passar para o outro dia, trabalhe o coração de vocês, se acalmem, mas Paulo diz, vocês vão se irar. E às vezes é essa emoção que precisa ser canalizada para a gente fazer a coisa certa, né? Porque Deus nos criou com todas essas emoções. E aí quem trabalha em equipe precisa responder com sabedoria e não apenas reagir por impulsos, porque nós vamos lidar com situações que vão mexer com as nossas emoções, não é verdade? Às vezes, depois de um dia cansativo, de um dia sobrecarregado, às vezes você já trouxe pressões de casa, alguns problemas, né? Já vieram aí na mochila, mesmo você tentando deixá-los para trás, eles acabam te acompanhando, e aí existem momentos que são mais tensos, você está com sono, e tem aquele colega que não para de falar, e parece que é incansável, né? Você está querendo focar e ter atenção, e parece que aquele mais cheio de TDAH entra na sua frente e quer te atrapalhar, prestar atenção. A gente vai lidar várias questões com equipe que vão nos estressar. O que eu preciso fazer? Permitir que as minhas emoções sejam geridas de maneira sábia, não para que eu extravase minha raiva, não para que eu extravase qualquer negatividade sobre o outro, mas para que eu possa agir com sabedoria, usando-as para me impulsionar a fazer a coisa certa, né? Não tendo nenhuma reação impulsiva no sentido de ferir as pessoas, né? Porque isso vai deteriorando o ambiente, isso vai ampliando o conflito, isso vai fazendo com que o ambiente fica tenso, né? Eu acho interessante que essa pauta, essa matéria, ela é tão importante nas Escrituras que Provérbios, capítulo 16, versículo 32, diz que é melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. O que domina o espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Já parou para perceber na grandeza que há num herói que consegue conquistar uma cidade?
naquele tempo, na época bíblica. Agora, a Bíblia diz que é maior, ou seja, é melhor aquele que domina o seu próprio espírito, aquele que tem autocontrole, aquele que consegue se governar. Eu vejo que a grande lição que José me ensina é essa aqui. Ele tem um momento que ele não consegue se conter, a gente vê que José está vivendo um momento de pura emoção, mas a emoção dele é canalizada para fazer a coisa certa. A emoção dele é um impulso para que ele tome uma decisão em sentido da reconciliação, da paz, do perdão, da aproximação, e não de desforra, de prejuízo, de dano, de ofensa. E aí, quem está me entendendo, dá um amém, coloca um emojizinho aí, porque isso é muito importante para nós. Amém? Na gestão de conflitos interpessoais, maturidade emocional é algo indispensável. Equipes saudáveis precisam de gente que sabe processar os conflitos sem transformá-lo em pretexto para agressão, seja verbal ou de qualquer natureza. É trabalhar o coração e entender que até aquelas emoções desagradáveis que nós sentimos, elas podem ser canalizadas para a coisa certa, não é? Elas podem ser canalizadas, por exemplo, para corrigirmos o erro, para melhorarmos. Se for para ficar frustrado, que fiquemos frustrados com o fracasso. Se for para ficarmos com raiva, fiquemos com raiva das pessoas, do diabo que está tirando as pessoas da presença de Deus, que está cegando as pessoas, e que isso nos impulsione a pregar o evangelho com mais amor, com mais ênfase, com mais fervor. E aí a gente vai canalizando os nossos sentimentos e as nossas emoções na direção certa para que isso trabalhe para o nosso bem. Eu assisti uma pregação, me perdoe, eu não domino inglês, pastor Miles Moore, se não falha a memória, aqui o nome dele, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele contou uma experiência, na verdade, que ele viveu. Ele no elevador de um grande prédio, ele encontrou com o Michael Jordan. E essa foi a experiência que ele narrou, tá, irmãos? Eu não tenho aí como comprovar os fatos aí, mas foi numa das pregações dele. Ele já é um pastor que faleceu, mas ele coloca isso. Se não for fato, pelo menos a história serve-nos de ilustração. Ele diz que ele encontrou com Michael Jordan no elevador, e eles se conheceram, porque ele era um famoso televangelista nos Estados Unidos, tinha uma igreja no Bahamas, e Michael Jordan assistiu os programas dele, e Michael Jordan, amplamente conhecido. E ele perguntou para Michael Jordan qual era o segredo do sucesso dele. E Michael Jordan falou que foi a raiva. E aí ele perguntou como que a raiva poderia ter feito sucesso, e ele disse que foi reprovado quando ele fez o teste para o time de basquete na escola. E o técnico, né, com desonras, o reprovou, porque disse que ele não tinha jeito para coisa. E ele ficou com tanta raiva de ter fracassado, que ao invés de procurar descontar essa raiva na sociedade ou arrumar problemas na sua juventude, ele foi para casa e, tão frustrado pelo fracasso, ele treinou, até não errar a cesta. E aí ele pediu mais uma oportunidade ao técnico, e o técnico resistiu, mas ele insistiu, e aí o técnico deu a oportunidade, e ele foi lá, acertou uma cesta de 3 pontos, e aí o técnico achou que aquilo era sorte principiante, pediu para fazer de novo, ele fez de novo, se tornou o Michael Jordan. O pastor pregou essa mensagem, creio que seja fato, mas se não for, é uma ilustração importante para nós, como nós podemos usar as nossas emoções, inclusive aquelas que nós consideramos negativas, para a gente fazer a coisa certa. Se a gente canalizar ela para o lugar certo, tá bom? Então, guarda isso no seu coração. Se alguém te aborrecer, se algum conflito surgir lá no rally, lembre, só de raiva faça as pazes. Amém? Só de raiva promova as pazes. Peça perdão, glorifique o nome de Jesus, amém? Então, lembre disso, você tem essa capacidade. Nós não temos poder de dizer se nós vamos sentir ou não emoções, porque as nossas emoções são fruto de estímulos externos, que nós não controlamos. Mas o que nós vamos fazer como resposta às emoções que nós estamos sentindo está sobre a nossa autonomia. E aí a gente pode escolher fazer a coisa certa, né? Inclusive impulsionado por essa emoção. Amém? Guarda isso aí no seu coração, porque essa lição é preciosa. Terceira lição que eu aprendo com José, seguindo o texto, se você está me acompanhando na Bíblia, você vai perceber que a gente está fazendo uma exposição, tirando algumas lições, versículo a versículo. É o versículo de número 3, porque no versículo de número 3 e 4,
a Bíblia me mostra que José teve uma atitude de acolhimento e aproximação. Isso aqui é muito legal para a gente aprender. Olha que interessante, o versículo de número 3 diz que quando José se deu a conhecer, os irmãos dele não responderam nada, ficaram atônitos, assustados, ficaram diante dele sem entender o que estava acontecendo, ou seja, perplexos. Mas aí no versículo 4, a Bíblia diz que José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Olha que coisa interessante. A emoção de José, né, foi tão forte que ele não se conteve, em lágrimas ele se deu a conhecer os irmãos. E aí, veja bem, como tudo se encaixa. Qual é a atitude dele? Uma atitude de acolhimento e de aproximação. Ele canalizou aquela emoção, e aquela emoção foi a motivação para que ele pudesse chamar os irmãos para perto. Agora cheguem perto de mim, e eles se achegaram. Os irmãos assustados ficaram paralisados, porque conflito faz isso com a gente. Conflito gera medo, conflito gera retração, conflito gera, às vezes, silêncio. Às vezes a gente percebe, sem palavras, que as coisas não estão bem. Já viu? Quando nós estamos enfrentando algum conflito, a gente sente. A forma como a pessoa está tratando a gente começa a nos evitar. Às vezes nós queremos evitar as pessoas, nós queremos retrair, nós queremos nos distanciar. Mas José faz um movimento contrário, ele vai na contramão de tudo isso. O que José faz? Achegai-vos para mim, vem para perto. E a Bíblia diz que eles chegaram, né? E é verdade que, como seres humanos, nós temos a tendência de, na hora de conflito, nós nos distanciarmos. Eu entendo que às vezes a gente precisa de uma distância para trazer um refrigério à mente, para acalmar o coração, mas nós não podemos permitir que o conflito crie um muro diante de nós, bem no meio de nós, e nos separe. Afinal de Deus, nós somos corpo, nós somos um só povo, nós pertencemos a um só Deus, nós vivemos em unidade para a glória do Senhor, e essa unidade testemunha e glorifica o nome de Jesus. Então, ainda que os conflitos surjam, e a gente precisa de um tempo a processar, nós precisamos, tanto quanto possível, nos reaproximar novamente. Essa iniciativa de José, de aproximação, ela é fantástica, porque a gente percebe aqui que ele não ampliou a distância. Ele tinha poder para isso, para mandar os irmãos se afastarem, mandarem os irmãos para bem longe. Muito pelo contrário. Ao invés de erguer um muro entre os irmãos, ele construiu uma ponte. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz, cheguem perto de mim. E os irmãos responderam positivamente. Eles atravessaram essa ponte e se chegaram até José. E aí, a minha palavra para o seu coração nesse momento é que, independente das causas dos conflitos, nós devemos aproveitar todas as oportunidades para atravessarmos as pontes da paz que trarão reconciliação a nós. Esteja disposto a ser alguém que traz para perto e esteja disposto a se achegar quando você for chamado para perto. Não deixe que o conflito ele crie barreiras, ele crie divisões, ele segregue, porque essa é a intenção do inferno, essa é a intenção do diabo, nos desunir, nos afastar. Né? Às vezes a gente quer dar um gelo na relação, e esse é um problema, porque às vezes esse gelo cresce tanto que ele vira um iceberg. E aí talvez seja coisa de coroa, né? Mas talvez vocês viram aí a versão nova do filme Titanic, e um iceberg às vezes afunda toda uma embarcação. E a gente tem que tomar cuidado para que os gelos, né, que a gente dá nas pessoas, elas não afundem aquilo que nós estamos construindo, aquilo que nós queremos fazer para o Senhor, amém? As nossas equipes, elas adoecem quando os membros se afastam e não se aproximam um do outro. Entenda uma coisa, relacionamentos são maravilhosos, relacionamentos são penosos, e nós vivemos bem no meio do drama que se desenrola entre essas duas verdades. E aí, quando nós vivemos essas situações de maravilhamento ou de pesar, a gente precisa entender o seguinte, tanto quanto possível, tanto quanto antes, nós precisamos nos achegar novamente, nos aproximar um do outro, ter essa atitude de acolhimento, amém? A restauração, ela começa quando alguém decide romper a barreira do afastamento. E aí é que vem a boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? É que qualquer um pode ser esse agente de reconciliação. Qualquer um pode ser. Você não precisa esperar que o líder que esteja à sua frente, ou que o chefe da família que está à sua frente, tome essa decisão. Trazendo para um contexto mais amplo, o pastor, o seu líder de juventude, não.
qualquer um de nós pode ser esse agente de reconciliação, de aproximação. O que nós precisamos é quebrar a inércia, é quebrar a força daquilo que está nos afastando um do outro e nos reaproximar, né? Em tempos de tensão e conflito, a gente tem que sempre perguntar para a gente mesmo, né? Quem eu tenho sido no meio da minha equipe? Eu tenho sido alguém que aproxima ou alguém que afasta as pessoas? Eu tenho sido alguém que tem construído pontes ou eu tenho sido alguém que tem construído muros? Eu tenho sido alguém que tem promovido a reconciliação ou eu tenho fortalecido as divisões? Gente, guarda isso no seu coração. Não toma partido, não financia as insanidades dos nossos colegas, porque tem hora que a gente financia a insanidade um do outro, e isso vai gerando problemas, e esses problemas vão ganhando proporções gigantescas. Seja aquilo que Jesus espera que nós sejamos, promotores da paz. Bem-aventurados são os pacificadores, amém? Porque eles verão a Deus. Nós servimos o príncipe da paz. Então, nós precisamos de ter essa atitude de pacificação. Nós vamos ter essa atitude de aproximação. Se você percebeu indisposição entre alguém, se você percebeu que as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade, né, de gostar uma das outras de imediato, seja alguém que promove o bem-estar. Eu tenho alguns amigos e eu tenho feito alguns propósitos na minha vida pessoal. Uma das minhas metas pessoais é não falar mal das pessoas. É apreciar as qualidades dela, entendendo que elas têm defeito, como eu tenho um monte de defeitos, não é? Mas eu tenho nutrido isso. E, às vezes, eu tenho me visto numa situação em que um colega, às vezes, fala de uma falha de outro colega, e você sabe o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando construir uma ponte, eu estou tentando mostrar àquele colega que, daquele ângulo que ele está, ele só está conseguindo perceber a falha, mas o colega de cá tem tanta virtude, tem tanta coisa boa, e dá para a gente se aproximar, porque as coisas boas nele somam com aquilo que Deus também tem dado para a gente. Então, tenta ser essa pessoa. Se você perceber que as pessoas estão indiferentes, às vezes a gente tem temperamentos que não se batem, né? Tem uma pessoa que é extremamente expansiva, outra é extremamente tímido, e aí se sente exposto, e por diversas situações, a gente às vezes vai construindo desafetos. E se você perceber alguém no caminho, na equipe, que está alimentando qualquer tipo de desafeto ou de descontentamento, aproxime-os, construa pontes, mostre o outro ângulo da história. Seja esse como José, amém? Que grita, agora cheguem para perto, traz para junto, não deixa se afastar não, porque afastado o inimigo prevalece contra a gente, amém? Equipes fortes, elas não são as equipes que nunca enfrentam conflitos, porque isso é uma utopia. A gente vai enfrentar desafios e conflitos na nossa equipe, mas equipes fortes são aquelas que aprendem a se reconciliar após cada um dos conflitos. Existem conflitos que são saudáveis, que revelam os pontos cegos que nós temos, que revelam falhas, que revelam áreas em que nós precisamos melhorar, mas o que nós não podemos é alimentar o conflito, é resolvê-lo, é trazer a reconciliação o quanto antes. Amém? Vamos lá. Quarta lição que eu aprendo com José para resolução de conflitos é que José não alimentou sentimentos ruins no seu coração. O versículo 5 do capítulo 45 diz que José consolou os irmãos. Ele diz para os irmãos, olha, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos. Olha que coisa interessante. Contra vocês mesmos. Né? Porque José está livre. O coração dele está desimpedido. Não tem nenhum sentimento de amargura no coração de José. Olha que José viveu dramas na sua família terríveis. O irmão do seu pai, Esaú, nutriu um sentimento de vingança por anos, que atormentou toda a família. Atormentou José, Jacó, quando estava na casa de Labão, por muitos anos, causou medo para que ele pudesse voltar para a terra de Canaã e viver as promessas que Deus lhe fez. Mas José não. José escolheu, ao invés de retaliar os seus irmãos, ele escolheu consolá-los. Ele conforta o coração. Uma pessoa só tem condição de fazer isso quando ela não está carregando nenhuma raiz de amargura, nenhum ressentimento, nenhuma raiva dentro do seu próprio coração. Ele tinha motivos humanos, né, suficientes para querer se vingar dos irmãos dele.
mas ele decidiu agir com graça. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso revela um coração sarado, um coração livre de qualquer ressentimento, de qualquer amargura, de qualquer ódio. Gente, não subestime a capacidade que o nosso coração tem de cultivar coisas ruins. O nosso coração, contaminado pela nossa natureza pecaminosa, pode se tornar um terreno fértil para aquilo que nunca deveria ser produzido por nós, seres humanos. A gente tem que tomar muito cuidado no nosso coração. É por isso que a Bíblia, com muita propriedade, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é interessante que se a fonte estiver contaminada, ela vai contaminar tudo que estiver abaixo dela. É por isso que a gente tem que guardar bem o nosso coração. Um ressentimento prolongado, ele pode envenenar toda a equipe. Porque se a gente começar a alimentar o coração com sentimentos ruins, isso daqui a pouco começa a fazer parte da nossa fala, isso daqui a pouco começa a fazer parte daquilo que nós dizemos uns aos outros, e aquilo vai se alastrando, e aquilo vai contaminando, e a gente começa a viver uma situação onde a equipe está toda amargurada, ela está toda destruída, ela está toda deteriorada, porque a gente está alimentando o nosso coração e colocando para fora aquilo que não edifica, aquilo que não é bom. É por isso que cabe aqui aquela exortação de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 31 e 32, que não haja entre vocês qualquer raiz de amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Guarde isso no seu coração. Não alimente nada de ruim no seu coração. Seja uma pessoa que esquece das mágoas, dos distratos, dos momentos que às vezes a gente é tratado com destemperança por outros. Lembre-se que você está numa equipe lidando com pessoas com diferentes tipos de maturidade, com níveis de maturidade diferentes, e às vezes até no calor do momento, o seu líder, ou alguém que você admira, que não é perfeito, pode te ferir, pode te ofender, mesmo sem intenção. Mas quando isso acontecer, não fica alimentando isso no seu coração, não. Deixe isso passar pelo seu coração e sair. Porque se você ficar alimentando, isso cresce. E aí, daqui a pouco, isso vai começar a dominar você. Para a gente conseguir ter um coração que não alimenta sentimentos ruins, a gente precisa cultivar um coração perdoador. Sem perdão, não há uma convivência real. Ela pode até ser externa, mas ela não vai ser real. Ela não vai ser uma unidade que realmente está sendo praticada na essência. E aí, eu quero trazer para você uma perspectiva até espiritual desse assunto. Porque, às vezes, o diabo ele tem prevalecido contra muitas equipes promissoras, com o potencial de fazer algo extraordinário no reino de Deus, porque tem encontrado brechas de corações que não perdoam. Tá? E eu não estou aqui trazendo uma espiritualidade mística desprovida de fundamentação bíblica, porque é o que Paulo fala para a gente. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 10 e 11, a NVI traduz da seguinte maneira: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Aí preste atenção, versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha o que Paulo está falando para a gente. A ausência de perdão, ela pode ser uma oportunidade para que o diabo tire vantagem sobre nós. Porque as intenções dele, para nós, para a nossa equipe, para o nosso ministério, para a nossa igreja, para aquilo que fazemos, não são boas. E ele vai aproveitar oportunidades para tirar vantagem de nós. E a ausência de perdão é uma vantagem que a gente dá ao inimigo. Porque isso constrói barreiras, isso constrói ressentimentos, isso alimenta mágoas, isso cultiva o ódio, e aí vai afastando as pessoas. A gente precisa andar na contramão disso tudo, tá? Se alguém te ofendeu e você está com dificuldade de perdoar, ou se isso vir a acontecer, eu vou te dar 2 boas razões para você perdoar. A primeira eu já até li aqui, que é o texto de Colossenses, que diz que assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus,
perdoem também uns aos outros. Como é que Deus nos perdoou? Quando a gente estava vivendo uma vida completamente santificada, quando a gente estava vivendo uma vida ilibada, uma vida sem erros. Deus nos perdoou quando a gente estava vivendo uma vida completamente assim, agradável ao Senhor? Claro que não. Deus nos perdoou em ofensas. Deus nos perdoou quando nós estávamos completamente errados. Por isso é perdão. E como Deus nos perdoa, Ele espera que perdoemos em Cristo, né? Sem mérito, sem justificativa, sem esperar que eu retrate, que eu restitua alguma coisa, porque eu não sou capaz nem de restituir a Deus as ofensas que eu lhe fiz. Então, é assim que Ele espera que a gente perdoe. A segunda razão para a gente perdoar é uma fala do famoso escritor C.S. Lewis, quando ele diz que ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. E quando a gente entende a dimensão do perdão que nós recebemos de Deus, fica mais fácil perdoar o próximo. Porque a gente percebe que nós somos alvo da mesma graça, do mesmo perdão, da mesma misericórdia de Deus. Amém? Então, pelo bem da sua equipe, não alimente sentimentos ruins no seu coração. Quem vive cultivando ofensa vai se tornar incapaz de cooperar. Ele vai ter dificuldade de cooperar, porque o coração dele está sempre ofendido, está sempre ferido, está sempre dolorido, por causa das mágoas e ressentimentos que ele mesmo está cultivando. E ainda mais se ele tiver que trabalhar em equipe, em parceria com quem ele está ofendido, com quem está alimentando essa mágoa. Mas aí, quem libera o perdão é abençoado e se transforma em agente de cura. Porque eu tenho certeza que quem libera o perdão está pronto a acolher, está pronto a abraçar, está pronto a estender sobre o outro aquilo que tem recebido de Deus. Amém? E para a gente finalizar aqui a minha participação, a minha fala, o quinto princípio que eu aprendo com José é que ele não perdeu de vista o plano de Deus para a sua equipe. Deixa eu tratar dessa forma, né? É para a família dele, mas para a sua equipe. A gente está fazendo essa analogia. No versículo de número 7 do capítulo 45, José disse que Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Olha que interessante. José passa tudo o que passou, enfrenta tudo que podia enfrentar no Egito. Ele passou por situações que nós não gostaríamos nem de conjecturar passar pelas situações que ele passava. Mas ele viu a mão de Deus em tudo. Ele entendeu que Deus tinha um projeto em tudo que ele estava vivendo. Ele enxergou a providência de Deus acima da ofensa humana. E isso foi decisivo para que José mantivesse a unidade com a sua família, mantivesse a unidade com essa equipe, trouxesse para perto, promovesse a reconciliação e impedisse que o conflito afetasse aquela casa. Né? Ou seja, ele não negou o mal sofrido, ele sofreu por causa da atitude dos irmãos, mas ele interpretou a história dele à luz do propósito de Deus. Ele entendeu que quem estava conduzindo a história não foi aquela atitude egoísta dos irmãos, quando ele tinha 17 anos, que o lançaram numa cova e o venderam como escravo para o Egito. Não antes de intencionar matá-lo. Ele entendeu que quem está no controle absoluto da história é Deus. E se Deus está no controle absoluto da história, não há motivo para eu nutrir ressentimento no meu coração ou qualquer mágoa com aqueles que fazem parte da minha equipe, porque Deus está no controle. Aqui José mostra que o foco dele, quando ele trata das questões com os irmãos, estava no problema, não nas pessoas. Às vezes a gente vai enfrentar problemas. Aprenda a separar as pessoas dos problemas. Né? O relacionamento é uma coisa, as pessoas são outra. Aprenda a separar, fazer distinção disso. Quando José percebeu que aquele problema era uma oportunidade divina, o coração dele repousou sossegado. E um dos erros mais comuns que nós enfrentamos é transformar os nossos desacordos em ataques pessoais. A gente tem que perceber que Deus, ele não desperdiça nada, nem os conflitos que nós vivemos. Às vezes nós podemos olhar para a situação e ler a situação da maneira que, será o que Deus quer com isso? Porque Deus não vai desperdiçar nem os conflitos que nós enfrentamos, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém?
Quando a equipe ela perde de vista o propósito de Deus, aí o ego geralmente começa a ocupar o trono, começa a tomar o volante nas mãos. Uma equipe nunca pode perder a visão do propósito pelo qual ela se uniu. Nós estamos juntos por um propósito em comum: servir a Deus, servir pessoas, amar a Deus, amar pessoas, proclamar as boas novas de salvação, e nós não podemos permitir que nada nos tire desse foco. Nós precisamos manter esse propósito bem ao alcance da nossa vista, bem perto do nosso coração e bem latente na nossa mente. Quando a gente tem o propósito de Deus em vista, a gente consegue suportar muita coisa. A gente não deixa o ego dominar. Agora, quando a gente começa a perder o propósito de Deus, do porquê estamos juntos, do porquê Deus nos uniu, nós corremos muitos riscos. O ego pode tomar o controle da situação. E aí, quando o ego toma o controle da situação, é terrível. Quando a gente está vivendo um trabalho em equipe e a gente começa a perceber que está sobrando eu e faltando nós, a coisa fica muito ruim. Quando há tanto eu em mim que falta espaço para nós estamos entrando numa curva muito perigosa e estamos entrando muito acelerado e vamos ter algum problema lá na frente. A gente precisa entender que o propósito de Deus é um propósito que cabe a todos nós. Nós temos que estar de acordo com o propósito de Deus. E diante disso, eu percebo que José, ele foi tão fiel ao propósito que Deus tinha para a vida dele, que ele traz os irmãos para perto, aqueles que o feriram, ele resolve os conflitos, ele era a parte ofendida, mas ele toma a iniciativa, a proatividade de resolver o conflito, e através dele, a família dele é poupada, cresce, e a gente sabe qual é o desfecho disso na história, e essa foi uma família que faz parte daquelas que Deus usou para trazer Jesus ao mundo. E aí, quando eu olho para a atitude de José, para a humildade de José, de se submeter ao propósito de Deus, de não perder de vista o propósito de Deus, eu me lembro de um texto, de Efésios capítulo 2, versículos 5 e 8, quando diz que nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque Jesus tinha um propósito claro e não perdeu de vista esse propósito claro, ele suportou a humilhação, foi obediente até a morte, cumpriu o seu propósito, e porque ele cumpriu o seu propósito, nós podemos nos alegrar pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Amém? Isso é algo especial. E como que a gente consegue viver essa humildade? Aplicando o evangelho na vida da gente. Quando a gente aplica o evangelho, quando a gente entende que o nosso foco é o evangelho, é a proclamação do evangelho, é vivermos o evangelho de Jesus, a gente consegue viver essa humildade na essência. Tim Keller tem um livretozinho que, na verdade, é a transcrição, praticamente um sermão que ele pregou na sua igreja, que ele fala sobre a essência dessa humildade. Ele diz que a essência da humildade resultante do evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim. Quando nós entendemos isso e focamos no propósito que Deus tem para nós, para a nossa equipe, nós estamos caminhando numa direção em que resolver os conflitos vai se tornar algo muito mais fácil. E a obra que nós começamos será continuada e concluída para a glória de Deus. Amém? Então, vamos lá. Quem não perde de vista o plano de Deus para a sua equipe, não desiste dela, não permite que a ofensa seja maior do que a missão que Deus nos confiou. Aprende a perdoar ao longo do caminho. Traz aqueles que estão se distanciando para perto. Trabalha pela restauração e reconciliação e abençoa, ao invés de ferir aquele que está do seu lado. Amém? A conclusão, ela é simples. Equipes saudáveis não são aquelas em que nunca haverá conflitos, mas aquelas onde a graça de Deus ensina os membros a enfrentar o conflito sem se destruir uns aos outros. Amém? Essa é a minha palavra para vocês. Esse é o meu desejo para vocês, esse é meu motivo de oração, e eu peço que Deus dê sabedoria do alto,
para que cada um de vocês contorne os conflitos que são inevitáveis, mas que podem ser geridos com a sabedoria do alto, para que o nome de Jesus seja glorificado através da vida de cada um. Amém? Deus abençoe. Gabriel, nos Amém. conduz aí. Palavra abençoada, né? Nossa, falou muito comigo aqui, pastor. Eu anotei várias coisas aqui no caderninho, fui anotando, Fica bom. porque realmente esse tema é um tema difícil, né? Um tema que nos confronta, porque onde tem gente, né? Sempre tem um conflito, um problema. Mas eu acho que Inevitável. essa parte final aqui de não perder o propósito pelo qual nós nos reunimos foi uma coisa que realmente falou muito no meu coração isso, porque às vezes a gente esquece, né? Do porquê que a gente se reuniu e a gente fica com raiva do irmão, mas na verdade é só o nosso próprio ego falando, né? É um É verdade. confronto contra o nosso próprio ego, aquilo que a gente quer acusar o outro, né? Mas vou ficar aqui falando, não. Irmãos, vamos abrir então para perguntas. Alguém tem alguma pergunta que quer direcionar aí o pastor, aproveitar esse momento, alguma coisa que quer compartilhar sobre a pregação? O momento agora é aberto. Se tiver sem fone também, quiser mandar a pergunta aqui no chat, está aqui. Bom, acho que então não vão ter perguntas. A pregação também Amém. foi bem Galera clara, né? absorveu. Acho que todo mundo se sentiu tocado de alguma forma, tocou muito aqui no meu coração. Anotei tudo aqui, achei interessante que José, lá no Velho Testamento, né, já mostrando aí as características que o nosso Salvador iria nos ensinar a ter, né? Como que Deus faz a sua obra a todo tempo, a todo momento. Como que as coisas não mudam, né? As decisões difíceis continuam sendo difíceis. Temos o Espírito Santo para nos ajudar, mas tudo para a glória de Deus. Já que quer compartilhar alguma coisa, tem alguma palavra final? Bênção demais. Só agradecer mais uma vez aí. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser essencial no rally missionário, mas também nas nossas vidas, né? Essa capacitação, ela não está servindo apenas para o rally missionário, mas está ensinando a gente muito sobre o nosso dia a dia, tanto ministerialmente quanto particularmente, né, na vida pessoal. Então, é muito bom poder ouvir uma palavra assim abençoada e com certeza já começar a aplicar, não esperar apenas o rally missionário, mas já começar a aplicar. Então, bênção demais. Amém. Amém. Bom, sem perguntas, então, caminhamos aqui para o final. Vou fazer uma oração, pastor, para a gente estar encerrando Amém. esse momento abençoado, essa palavra abençoada dos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por este momento, por essa palavra abençoada. Obrigado, Deus, por todos os ensinamentos, Pai, que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, ó Deus, e essa palavra foi uma palavra de cuidado, foi uma palavra para abençoar, ó Deus, as equipes. Foi uma palavra, Deus, que o Senhor sabia que precisava ser pregada, Pai, porque talvez o inimigo já está se organizando, ó Deus, para se levantar contra esse rali. Mas o Senhor é prudente, o Senhor é Senhor dos exércitos, o Senhor capacita os seus soldados para estarem preparados para a batalha. Senhor, que temos um coração quebrantado, ó Pai, que temos um coração que não tem egos, que tenhamos um coração que constrói pontes, corações pacificadores, Senhor, possamos resolver os conflitos que se imponham a nós, através da Tua palavra, dos Seus ensinamentos e do Teu amor. Pai, que o Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio e nos direcionar, ó Pai, para fazer aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é a honra e glória do Teu santo nome, e jamais, ó Deus, a glória do nosso ego. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. É a oração que fazemos, te agradecemos. Amém. 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 Amém, pastor. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo Beleza. aí que Deus participou, a abençoe presença de todos. cada um. E Amém. convidar a galera aí, semana que vem tem mais uma aula, hein, galera? E quem está acompanhando aí, tá vendo que os conteúdos estão sendo muito bons, muito edificadores. Semana que vem é com o pastor Renato, pastor Tiago. Semana Bênção, que vem é o bênção. pastor, Thiago, é o pastor Renato. Renata é E bênção. agradecer mais uma vez a presença do senhor, em nome da Jubac e de todos os presentes aqui, e dizer que o senhor é uma bênção na nossa vida, mais uma palavra abençoada, de muitas que eu ainda vou ouvir, em nome de Jesus, e que essa Amém. palavra falou muito ao meu coração, muita bênção, tá? Tudo Amém.
Boa noite, galera. Gente, um abração. Valeu.